Esse podcast é produzido pela Rede Salute. Sua saúde sempre em boas mãos. Olá, eu sou a Vanessa Martini e este é mais um episódio da Jornada de uma Mãe em formato de podcast. Espaço de diálogo sobre tudo que envolve a gestação e a saúde das mulheres. E se você não acompanhou a minha história, assim que acabar de nos ouvir aqui, eu te convido para correr lá no canal do YouTube da Rede Salute para assistir a websérie onde eu pude dividir um pouco desse processo da minha segunda gravidez e o caminho que nos trouxe até aqui. Caminho esse, então, que neste momento me faz ainda estar passando pela fase do puerpério, o tema que a gente vai falar hoje. Ganhei o Thomas em outubro do ano passado, ou seja, mesmo tendo passado alguns meses, né, o processo de adaptação é um longo caminho a ser percorrido, envolve muitas questões. Então, para conversar com a gente sobre isso, eu tenho aqui essa fase desafiadora, que eu posso dizer, né, eu tenho aqui comigo a Daniela Borba, psicóloga, mãe do Miguel e da Isa, e a Andréia Russovski, que é a nossa psicóloga da Salute, que já é figurinha repetida aqui nesse podcast, porque a gente gosta muito de ouvir a Andréia, e a Andréia adora falar que nem nós, então tá tudo certo, né? Certo. Então, eu vou começar perguntando para Andréia para nos explicar o que é esse chamado puerpério. A gente ouve falar muito, né? Ah, tá no puerpério. Mas que diabos é isso? Então, primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui de novo, né, pra gente conseguir falar sobre uma questão que é tão importante, né, e dar um auxílio para as mães de primeira viagem ou não. Mas, enfim, o puerpério é uma fase que ele acontece pós-parto, né? São todas as mudanças corporais e emocionais pelas quais a mulher passa em um curto espaço de tempo, teoricamente, né? Então, assim, a gente sabe que numa gestação e no pós, né, então, tudo muda, né? O corpo muda, o ambiente onde a gente vive muda também, né, as necessidades da gente e da família, né, mas principalmente da mãe mudam. Então é esse período, né, do pós-parto onde a gente tem que lidar com todas essas mudanças e ir se adaptando a elas devagarinho. É importante dizer, né, e aí vocês me corrijam se eu estiver errada, todas passamos pelo puerpério, todas, né? Sim. A intensidade é que muda, mas ninguém vai escapar dele, né? Então, tu entender isso, né, é o ponto principal, né? Porque às vezes eu vejo amigas conhecidas, né, até o pessoal que fala com a gente ali pela Salute, falando assim: ai, mas parece que eu não sei, eu não tô feliz, parece que eu não gosto do meu filho, mas eu queria tanto, eu desejei tanto, por que eu tô sentindo isso, sabe? E aí é bem como tu disse, é uma questão física, mas muito uma questão hormonal que reflete demais no psicológico, exatamente, né? Exatamente. E o puerpério, ele não tem, que nem tu falou, né, Vanessa? Tu teve o Thomas em outubro, né? E a gente tá em abril, né? Então, assim, não existe um período, né, que diz assim, a gente passou. 3 meses acabou. Exatamente, né, então assim, porque a gente tem, se a gente for ver ali na literatura, a gente tem vários tipos de puerpério, né, e tudo depende, assim, se tu amamenta, se tu não amamenta, quanto tempo tu amamenta, porque tudo isso, né, vai determinar como tu vai lidar com esse puerpério e, de fato, assim, quando que a gente pode dizer que ele encerrou de fato, né. Então, assim, segundo, né, assim, fisiologicamente falando, a gente tem, né, teoricamente, o final do puerpério quando tu começa a ovular de novo, né, quando o teu corpo todo volta... Você tá pronto pra ter outro ao filho. Normal, passar por tipo de novo, tá entendendo? Pra gente, né, terminei, vou de novo, né, e a gente vai passando... Passei e a gente vai de novo, né? De novo. Exatamente. Que daí entra a parte que a gente deleta, né? Exatamente, esquece todo o sofrimento. Exato. Mas como a gente tem essa questão toda que é emocional, né, que a gente não fica só no físico, né, no fisiológico, a gente não tem um período para isso, né, porque a gente precisa entender que é uma descoberta, é uma redescoberta de uma relação que a gente já tem com o bebê dentro da barriga, né. Então a gente estabeleceu um vínculo com aquela criança, com aquele bebê dentro da barriga, e daqui a pouco aquele bebê tá fora da barriga. E aí eu preciso estabelecer uma outra relação com aquele mesmo bebê, né? E vice-versa, e o bebê com a mãe. E isso né? também
assim como o período, ou como ter a certeza que vamos passar por isso, é saber que vai ser diferente, né? Não é Claro. Não é porque tu teve o primeiro filho, passei, já sei como é, agora eu vou ter o segundo, vou tirar de letra. Não, pode ser até pior que o primeiro, Pode, sim, né? Com certeza. Porque muitas vezes, assim como a Dani, que estava gravando com a gente o outro podcast, ela colocou que as 2 gravidezes foram acidentais, digamos assim, né? Ela não estava planejando. E aí, pode ser que no primeiro tu idealizou, o segundo veio sem querer, e aí tu não estava preparada, não queria mais, ou te assustou, ou tá num outro período de vida. E aí isso pode vir bem mais forte, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a forma e o tempo que a mulher vai levar para passar por esse puerpério e como ela vai passar, que ela vai passar é fato, é inevitável, não tem. Como ela vai passar por isso vai depender lá de trás, de como é que foi a tua gestação, de como tu passou pela gestação, quais as tuas expectativas, né? A questão da realidade versus expectativas, né? O ideal versus o real, né? E tu saber lidar com todas essas coisas vai determinar de que forma que tu vai passar por esse período, né? Então, a rede de apoio, que a gente até já falou algumas vezes, né? Como é importante nesse período, principalmente, né, nesse pós-parto, né? Imediato ou não, ou mais tardio, como é importante a rede de apoio. E quando a gente fala rede de apoio, não é só o cônjuge, né? Entra a família, familiares, amigos, os próprios médicos, às vezes, que acompanham, né? E que a rede de apoio tenha esse olhar às necessidades daquela mãe, né? E a gente já falou isso algumas vezes, que às vezes a rede de apoio vem assim, Dani, tu teve filho, Vanessa, vou lá na tua casa, vou lavar a louça, vou botar o bebê pra dormir, mas não é isso que eu quero, né? Eu quero que faça isso. Então, a rede de apoio tem que vir para atender essa demanda, a tua demanda, né? Não a demanda que ela acha que ela precisa, que ela tá ali. Eu tô rindo aqui porque eu me lembrei dos meus 2 puerpérios, né? Eu ia te perguntar agora, como é que foi, né, os teus puerpérios? Totalmente diferente um do outro, assim. Porque com o Miguel tem 8. Eu me lembro de uma cena que eu conto, é brincadeira na nossa família essa cena. Que tá uma mesa grande, assim, de madeira, que tinha lá em casa, eu com o barrigão do Miguel, pra cima e pra baixo, sobe e desce escada e faz não sei o que. Eu tinha um cachorro de 33 quilos, aí era cachorro pra cá, não sei o que. E tá minha mãe e a minha sogra tomando chimarrão, conversando. E elas alinharam toda uma logística pro pós-parto. Porque daí quando o Miguel nascer, eu vou passar 15 dias aqui, porque daí depois os outros 15 dias vem tu não sei o que. E elas começaram a tramar ali. E eu passava só ouvindo, né? Como se tu não existisse. Tipo. Mas eu quero. E elas já me conhecem, né? Elas sabem que se elas vão falar o que elas querem, elas também vão me dar a chance de falar o que eu quiser, tá entendendo? E aí elas falaram, daí eu me sentei e elas pararam de falar. E vocês estão esquecendo de uma coisa muito importante, mas aquelas 2 se mexeram na cadeira. Como assim? O que a gente tá esquecendo? Porque elas tinham arquitetado tudo, comida, tudo que vocês imaginarem. Vocês esqueceram de perguntar se eu quero que vocês fiquem esse tanto de tempo aqui. E vamos fazer o seguinte, vocês podem vir, mas tu, apontei pra minha mãe, vai ficar 2 dias. E tu, como mora um pouquinho mais longe, eu te deixo ficar o resto da semana. Porque a minha sogra morava em Uruguaiana na época, né? Eu falei, não vou fazer ela vir até aqui pra ficar 2 dias e ir embora, tá entendendo? Teve que ser mais legal com ela. E aí ela porque tu vai ver, tu vai precisar. Eu falei, minha sogra, tu teve 3. Mãe, tu teve 2. Esse é o meu primeiro. Eu quero passar o que vocês passaram. Sem vocês estarem me boicotando. E outra, quando vocês vierem aqui, é pra passear com o Odin, é pra fazer minha comida e limpar minha casa, porque do Miguel cuido eu. Virei minhas costas e saí braba, né? Claro. Com o da Isadora, foi o oposto. Eu falei, pelo amor de Deus, alguém faz as coisas pra mim. Me ajuda. Fica 20 dias em casa, até te paga o salário. E aí ninguém queria adivinhar. Porque eu já sabia como é que era, né? É que da Isadora eu não tive, porque ela não nasceu aqui, né? Ela nasceu em outro país, então eu não tinha rede de apoio. E eu fiquei 2 meses e meio, né? Até ela terminar o quadro vacinal, enfim. E eu só dizia, meu Deus, agora eu entendo, né? Eu entendo o que elas estavam planejando lá naquele meu primeiro filho. Mas é que quando é o primeiro filho, a gente quer passar pelo, não vou dizer pelo sofrimento, mas a gente quer passar pela experiência. A gente quer saber, olha, quando eu quiser dormir, eu vou dormir. Quando eu quiser comer, eu vou comer. Quando eu quiser andar só de camisola na casa, eu vou andar, sem ter que estar, sabe? Porque por mais que seja mãe e sogra, que são alguém próximos, é outra pessoa que tá ali na tua casa, né? E era muito engraçado isso, porque eu não deixava elas chegarem perto do Miguel, porque eu queria fazer tudo. Eu queria dar banho, eu queria trocar fralda, eu queria... eu dava peito também, né? Então, tipo, eu queria passar por todas essas experiências e as coitadas não chegavam perto do nenê, tá entendendo? Era só eu. Mas a casa era um brinco, eu tinha comida a hora que eu queria e eu não me preocupava com o cachorro.
Mas já no da Isadora eu falei, meu Deus, como eu sinto falta de ter aquelas duas aqui fazendo essas coisas pra mim, porque eu tive que fazer tudo. Mas ao mesmo tempo, ter passado aquilo com o Miguel me deu muito mais leveza com a Isadora, sabe? Porque a Isadora nasceu dia 21. E eu tinha comprado, de dezembro, né? E eu tinha comprado todos os kits pra fazer bolachinha de Natal com o Miguel, nananã. Eu cheguei dia 23 em casa, eu fiz as bolachinhas com ele. Eu passei horas fazendo aquelas bolachinhas com ele. E aí postei as bolachinhas, produção, e as minhas amigas me mandando, tu é a puérpera mais ativa que eu já vi em toda a minha vida. Tu chegou do hospital fazendo bolachinha de Natal. E eu falei, mas é que é outra batida, sabe? E tem uma outra criança que depende de ti ali. No teu primeiro tu não tem, né? É só tu e aquele ali e deu. Agora não tem isso como. eu senti, assim, né? Que até a própria André me mandava umas mensagens dizendo, senta, para quieta, né? Umas coisas, até a própria Thaís. Mas tu ter esse outro filho também faz essa mudança. Às vezes pode até acentuar esse puerpério, né? Esse cansaço, essa angústia que tu sente, que tu não sabe nem exatamente o que é, assim, mas... eu cheguei do hospital e eu tinha outro pra cuidar, o outro ia pra aula, eu precisava ver se a mochila tava, né, e mesmo tendo a mãe, tendo alguém, elas não sabem, que aula do que ele tem hoje, elas coordenavam, vai arrumar tua mochila, vai não sei o que, vai, mas mesmo assim, tu tem que ter aquele olhar, né, e isso acaba dando cansaço. Mas tu falou de história engraçada, eu sempre conto que na minha primeira gestação, quando eu tive o Theo, eu tava em casa, meu marido viajava bastante também, assim como, né, tu comentou que o teu ex-marido viajava. E aí eu ficava em casa com ele. E aí a minha tia veio de Pelotas pra visitar ele, eu acho que ele devia ter 1 mês e meio, eu acho, sabe? E aí ela veio e falou assim, vou ir na tua casa. Eu falei, não, para lá embaixo que tu vai me levar no shopping, eu preciso sair de casa, eu preciso ir pro shopping. Daí ela, mas o que tu quer comprar? Não quero comprar nada, eu quero caminhar no shopping. Quero ver gente. Quero ver gente. E eu não tava conseguindo dirigir, né? Sim. E eu não tinha essa facilidade de Uber, essas coisas, né? Apesar de não ser tão... Mas não tinha essa facilidade. E aí eu lembro que a gente foi no Bourbon, aqui, perto do Iguatemi ali. E ela e minha mãe entraram no supermercado e eu fiquei sentada na frente do carrinho num banquinho, assim, sabe? Vendo as pessoas passar, feliz, né? Que a pessoa passando. E aí veio uma senhora, olhou pra dentro do carrinho e falou assim, essa criança tá amarela. Tu é louca de estar no meio de um shopping com essa criança. Me subiu o sangue, uma senhora. E eu falei assim, a senhora sabe o que eu tô passando? A senhora me conhece? Sabe quantos dias eu tô em casa sozinha? Trancada, não sei o quê. Eu só vim no supermercado. E a mulher, me desculpa. Tudo bem, mas que a senhora não tenha noção de não falar isso pra outra mulher. E daí depois eu me arrependi, porque devia ter uns 70 anos a mulher. Mas me subiu uma coisa e eu comecei... E a minha tia saiu e eu chorando. E ela, que tu tá chorando? A mulher me xingou porque eu vim pro shopping. A Isadora tinha 6 dias de vida. Eu fui comer sushi lá, onde ela nasceu. Aí eu tava desesperada por sushi. Eu também, na primeira. E eu tava assim, meu Deus, parecia que eu tava grávida de novo, sabe? Eu quero sushi. Aí, segundo filho, eu não sei se a gente, né, relaxa mais. E aí o Francisco falou assim, tá, mas tu quer ir lá comer, a gente vai, ou a gente pede. Eu falei, não, eu quero ir. Quero sair. Eu quero ir, a Isadora com 6 dias de vida, no bebezinho conforto lá. Aí veio um cara, a Isadora nasceu nos Estados Unidos, né? Aí o cara me xingando em inglês. Porque ele viu que eu era brasileira, né? A gente tava falando do português, e ele começou a me xingar em inglês. Eu falei, esse desgraçado acho que eu não tô entendendo. E eu olhei pra cara dele, assim, e falei em português. Falei assim, porque se ele tá se dando o jeito de me xingar em inglês, ele vai me ouvir em português. E aí eu peguei e falei pra ele, olha só, aquele ali, meu filho. Essa aqui, minha filha, nenhum é teu. Virei as costas e saí. E aí o Francisco, Daniela, tu vai arrumar confusão. Eu falei, não me interessa, porque nenhum é dele. Pra eu dar o direito dele vir se intrometer, entende? E isso é uma questão que é muito importante quando a gente fala da rede de apoio, né, Dani? Que foi isso que tu trouxe, assim, que é a tua sogra e a tua mãe, na melhor das boas intenções, né, queriam te ajudar, mas às vezes as pessoas entendem que a ajuda, ela é prática, ela é nisso, assim, eu vou dormir aqui, daí eu acordo, aí eu lavo a louça, muitas vezes mas muitas vezes tem a demanda emocional, que é isso que a Vanessa falou, é isso que tu tá trazendo, né, de eu preciso sair, eu quero comer sushi, tá, vamos pedir, eu peço pra ti, não, eu quero sair. E isso não é uma demanda emocional, Exato. Né? E que precisa ser acolhida também pela rede de apoio. Exato. E que muitas vezes é meio deletada, assim. Eu vou te ajudar,
acordar, se o bebê acorda, né? Vou acordar, se o bebê acordar, eu vou dar a mamadeira se precisar, mas às vezes não é isso que a gente precisa. Isso a gente dá conta, né? E é uma coisa muito sistêmica também, né? Muito. Porque eu vejo assim, minha mãe não foi ensinada a ter esse olhar. E aí, como é que ela vai fazer uma coisa que ela não foi Exato. ensinada a fazer? Exato. Esses dias eu vi, a gente tava falando de coisas que a gente vê no Instagram, né? Também não me pergunta de quem que eu vi, porque, né? Mas eu vi justamente isso, era uma senhora em pé xingando a filha. Ah, sua chata. Aí a filha xingando a filha. A boneca. Tipo, né, qualquer coisa. Aí ela tava sentadinha, essa virava pra filha, que já era bisneta, tá, e dizia, você é maravilhosa. Então, tipo, quebrou o ciclo, sabe? Então, muitas vezes eu tento fazer isso com os meus filhos, justamente, claro que a gente é humano, a gente erra, né, no tanto que a gente acerta. E é justamente isso, assim, às vezes eu vejo, talvez eles não tiveram o apoio que elas precisavam no puerpério delas. Então é aquilo que elas sabem fazer. Isso. Ah, eu sei ir lá lavar uma roupa, limpar um chão, passear com um cachorro. Ah, ela quer sair ver gente. Meu Deus, o livro, a criança tem 1 mês, como é que ela vai sair ver gente? Né? E brincadeira, né? Mas eu, com 1 mês de vida do Miguel, eu também ensaiei uma tentativa de ir ao shopping, porque eu também já tava aqui, ó, de ficar em casa. E eu falei pra Francisco que eu preciso ir ao shopping. Fazer o quê? Comer. Eu preciso ir ao shopping comer. Ah, vamos. E meus peitos jorravam leite, assim, ó, jorravam leite. O Miguel mamava de 40 em 40 minutos. E eu me sentei pra comer, e aí aquela coisa feliz, daqui a pouco o Miguel abriu o berreiro, ele queria comer, eu botei ele no peito, continuei comendo a vida que segue, né? Aí larguei ele, segui comendo, e aí passou do tempo quando eu olhei a blusa inteira. Sabe quando fica as rodelas de leite? E eu falei, tá, agora eu entendo porque as pessoas não vêm no shopping, tá entendendo? Logo em seguida, porque não tem condições, tá entendendo? Eu vou sair com 2 rodelas aqui, bem linda, né, com o nenê, mas é muito louco isso. E quando que a gente consegue, como e se é possível, seria a pergunta, a gente identificar o quanto é natural, tipo, eu tô sentindo isso porque eu tô nessa fase realmente, eu tô, né, toda bagunçada hormonalmente, ou não, tenho que ligar meu alerta aqui porque eu acho que isso tá demais, né? Então, é importante isso, assim, né? Porque tudo depende da intensidade, né? Como as coisas acontecem, o quanto a gente consegue se perceber, porque eu acho que isso é o principal, né? É isso que a gente tá falando agora, né? De, assim, as pessoas dão aquilo que elas entendem que é importante. Vai da gente que tá passando por isso, saber identificar as nossas necessidades, aquilo que a gente quer, e a gente ir adequando as coisas, né, para as coisas se movimentarem da forma que a gente precisa. Quando a gente começa a fazer isso, né, que isso é a questão do autoconhecimento, né? Então, quando eu entendo o que eu quero, o que eu preciso, e eu vou tentando movimentar as coisas para que as coisas mais ou menos aconteçam dessa forma, e eu percebo que mesmo assim, né, mesmo eu atendendo algumas demandas minhas, porque é isso que a gente precisa, né, porque a nossa tendência inicial é quando a gente tem filho, não importa se é o 1º, 2º, 3º ou 10º, a gente vai se voltar para esse bebê com tudo, né, a gente vai proteger, a gente vai viver para aquele bebê num primeiro momento, e aí a gente precisa entender que o bem-estar desse bebê e do nosso filho mais velho, enfim, né, de quem tá ali, depende do nosso bem-estar. Então eu vou cuidar também de mim, e talvez até de mim primeiro, né, para que eu fique bem, para que eu esteja bem, para eu poder dar conta dessas pessoas que precisam de mim sã, pelo menos, né, ou mais ou menos perto disso. Então, a partir do momento que a gente começa a ver que a gente tenta andar nessa direção, né, que a gente consegue movimentar um pouco as coisas e mesmo assim a gente sente uma tristeza muito grande, porque as coisas se confundem muitas vezes, né, com a depressão pós-parto, né, e assim, é isso que a gente precisa cuidar, assim, né, a intensidade desses pensamentos, dessas coisas, porque aquilo que a gente estava conversando antes de entrar aqui, né? O quanto a gente tem necessidades e que às vezes a gente se culpa de ter, porque a gente acha que a gente é uma mãe ruim, se a gente quiser deixar o filho com alguém para ir para academia, para ir jantar, né? Para ir fazer alguma coisa, então a gente se enche de culpas e são essas culpas que vão nos adoecendo, né? Então assim, a gente precisa entender que é importante para nós, que a gente não vai ser uma mãe ruim se a gente se preocupar com o nosso bem-estar. E aí, quando é que a gente percebe que isso um pouco passou, assim, daquilo que é normal? Quando tu começa a ver que
não é mais coisas de momentos, de situações. É uma coisa que ela vem, que é uma tristeza que vem, que não passa nunca. Mais constante, né? É mais constante, né? Então vai depender muito da intensidade disso, do quanto isso vem no teu dia a dia, toma conta e te deixa disfuncional, né? Aí tu começa a perceber, não, isso tá, né, passou de um limite, porque eu já não tô mais conseguindo. Eu costumo dizer que incapacita, né? Quando te Isso. incapacita, tu já acendeu todos os alertas, né? Exatamente. Eu já não consigo tomar banho, eu já não consigo comer direito, e não é pelo cansaço, que a gente sabe que às vezes a gente não come direito no puerpério. Diferenciar. Mas a gente começa a ver que, peraí, faz 2, 3 dias que eu não tomo banho. Faz 2, 3 dias que eu não como direito, né? Faz 2, 3 dias que eu não quero levantar da cama pra atender o meu filho. Tem alguma coisa que tá diferente. Começa a te causar prejuízo, Exatamente. né? E aí tu começa a deixar de conseguir fazer as tuas coisas. E é isso que é importante, né, Dani? A gente identificando, assim, o quanto são coisas de momento, de uma situação, que daqui a pouco tu contorna, amanhã tu já acorda melhor, aí daqui 2, 3 dias tu já não tá legal de novo. Isso. Agora, quando é uma coisa que vem, né, que é constante e isso te torna disfuncional, né, te prejudica, aí é o momento seríssimo de procurar ajuda profissional, né? E eu vou pedir agora para colocarem uma pergunta das crianças, que a gente tem aquele momento fofo, né, que assim, até os seus amigos fazem as perguntas. E eu sei que tem uma pergunta que vai encaixar com isso que a gente tá falando agora. Tá me ouvindo? Por que as mães choram tanto depois que ganham um bebê? E aí eu vou contextualizar esse áudio, que esse é do meu filho. Eu já ia dizer que eu conheço essa voz. Conheço essa voz. Conheço. Ele mandou, porque o que aconteceu? Eu tinha um trabalho para entregar e meu marido estava viajando e eu não conseguia fazer o trabalho, porque eu estava com os dois em casa e eu tinha que pensar na ideia, eu tinha que executar a ideia, eu tinha que, né, todo o processo. E eu fiz, e quando eu mostrei para meu marido, quando ele chegou, ele falou assim, não ficou bom. E o não ficou bom. É uma pedrada. Ele falou assim, eu te falei que era mais difícil do jeito que tu querias, né? Ele tentou ser legal, mas eu teimei que eu queria daquele jeito, porque aquele jeito era... E eu comecei a chorar. E eu me deitei no quarto e chorava. E eu não sabia por que eu tava chorando. Quer dizer, eu sabia, né? Mas chorava. E daí o Theo entrou, mãe, tu tá bem? Né? Não tô bem, sai daqui. Né? Daí, aí no resumo da história é que eu botei tudo pra fora, que tava acumulado de dias, que não era por causa daquilo ali, né? E aí eu ouvi lá do quarto ele perguntando assim pro meu marido, por que a mãe tá chorando? E daí, é assim mesmo, meu filho, quando as mães ganham um bebê, tem uns hormônios, que é uma coisa que fica dentro delas, que fica assim meio desregulado. Meu marido, né, sendo didático. Técnica. Fica meio desregulado, daí elas choram, assim, daí ela chora, daí passa, então deixa ela chorar lá. Ele dizia, e daí quando parou, ele foi lá, terminou, acabou. Daí eu regulou tudo, regulou o hormônio aí já. Mas é isso, porque às vezes pode, né, no caso dele, ele ficou um pouco assustado, assim, né, e aí eu, depois no outro dia eu sentei, expliquei pra ele, não é contigo, não é com ninguém, é da mãe mesmo, o pai explicou, né, porque a mãe ganhou o bebê, daí ele entendeu, mas eu fico pensando assim, sabe, né, que as pessoas devem pensar, as crianças devem pensar, né, minha mãe tá louca. Mas tu sabe que a gente tava falando um pouco antes no outro podcast da culpa, né, eu me lembro que durante a primeira do Miguel, assim, eu me escondia pra chorar, tipo, quando eu tava cansada, sabe? E mesmo ele sendo pequeno, que ele não iria perceber, né? Ou não iria saber me perguntar por que eu estava chorando. Na da Isadora, eu falei assim, não, peraí. Eu tenho emoção também. E eles aprenderem a lidarem com as deles, eles precisam ter um espelho. E o espelho sou eu. Então, se toda vez eu tiver que me esconder e eu não puder explicar pra eles o porquê, como é que eles vão poder fazer a deles, né? E aí eu comecei a dizer, a mãe tá chorando porque a mãe ficou triste. A mamãe ficou chateada, a mamãe tá braba. Eu comecei a nomear os meus sentimentos. E aí o Miguel hoje ele entende. A Isadora já fala, eu tô muito braba. E aí por que tu tá braba? Porque tu me deixou triste. Aí ela já consegue, né? Ela usa todas as escalas de Não, daí ela usa, sentimento. porque ela, né, ela é uma intensidade em ser humano de 4 anos, tá entendendo? E eu acho que isso é muito legal da gente trazer, né? Não é só porque a gente tá no perpério, isso a gente vai chorar o resto da vida. O resto da vida. Né? Por várias coisas. Exatamente. E um dia eu falei pro Miguel, ele, mãe, tu chorou quando a Isa nasceu. Eu falei, aí a mamãe tava muito feliz. E aí ele, tipo, deu tilt, né? Mas não é, o choro não é triste. Eu falei, a gente chora. A mamãe costuma chorar quando a mamãe tá com muita raiva. A mamãe tá com raiva, tu pode ter certeza que a mamãe vai chorar, porque a mamãe chora por raiva. A mamãe chora porque tá triste, a mamãe chora porque ganhou alguma coisa que a mamãe queria muito, a mamãe chora de feliz porque daí vocês nasceram.
E a gente mostrar isso pra eles, eu acho que é o essencial. Pra eles aprenderem a lidar com as emoções, né? E também, né, Dani, não só por isso também é importante, mas a criança, até um determinado momento, ela se culpa por tudo, né? Ela não consegue entender que daqui a pouco tu tá chorando, que a culpa não é dela. E a criança tem muito isso, né? De ver a mãe chorar, de ver alguém próximo dela chorar, e ela tem essa tendência a internalizar as culpas. Exato. Né? Então, é importante a gente poder dizer, estou chorando por isso, né? Para que a criança também entenda que não tem nada a ver com ela. Exato. Né? Porque ela vai, muitas vezes, ela fantasia se a gente não fala. E às vezes a gente quer, chora escondido pra proteger, né? Porque, não quero que... Mas eles veem, eles sentem, e aí eles fantasiam. Exato. E aí a fantasia, eles vão pra onde eles querem. O céu é o limite. Né? Eles vão pra onde eles bem entenderem. Então, claro, acho que dentro, né, do bom senso e daquilo que a gente entende, né, que as crianças vão conseguir elaborar, suportar, né, a gente tenta sempre isso, né, Dani, nomear as coisas, explicar até para que eles entendam que a gente chora e tem vários sentimentos e que às vezes não é por causa deles. E eu acho que daí é uma forma bem tranquila de explicar hormônios, né, que a gente falou ali. Porque eu falei pra ele assim, filho, tem vários hormônios. Tem o hormônio da alegria, tem o hormônio da raiva, tem o hormônio da tristeza, tem o hormônio do estresse. Porque esses dias ele ouviu eu comentando da história de academia, que aí o cortisol e não sei o que. Ele, mãe, o que é cortisol? E eu, cara, nem eu sei entender agora? direito, mas vamos lá. Eu falei, é um hormônio que tem no nosso corpo. Só que quando a gente não dorme, aí eu já uso, né, a mãe sabe virar ao seu favor, puxa, né? Quando não dorme, Quando não dorme, quando não come bem, que ele tá entendendo, né? Aí ele assim, tá. Eu falei, então quando a gente... E eu sou muito aberta com os meus filhos, né? Então o Miguel sabe o que é uma menstruação, por que a mulher menstrua. E aí eu falo, quando a mulher menstrua, é o hormônio da mulher. O homem não tem isso. Aí esses dias ele, não sei o que, tava debochando, ele, ainda bem que eu sou homem, eu não menstruo. E eu falei, tá certo, filho, mas tu também tem outros tipos de hormônio. Aí eu falei pra ele, quando tu tá brincando de lutinha lá com os teus amigos, é o teu hormônio testosterona que tá lá. Quando você se empolga na força da agressividade, é porque a testosterona tá subindo. E eu falei, e isso, toda pessoa tem isso, né? Então é normal. Divertidamente pra ele assistir e entender onde exatamente, é o filme, isso aí, né? exatamente. Isso. Não, e é engraçado esse negócio de exemplo é que o Miguel, que é o filho da Dani, ele é colega do Theo, né? E aí esses dias a Dani contratei pediu uma carona e eles foram conversando. Vai me entregar aqui, Vou Vanessa. Muito bom, Vanessa. Aí, obrigada, Vanessa. E aí eu xinguei alguém, assim, passou um cara e falei, pô, passa, né? Passa então. Eu falei, e daí o Theo, me desculpa, Miguel, a minha mãe ter se exaltado, não foi essa palavra que ele usou, né? E daí ele falou assim, fica tranquilo, cara, minha mãe também é super estressada. Ai, que maravilha! Aí, eu só ouvindo, né? Aí eu mandei o áudio pra Dani. Ô, Dani. A gente não tá bem na fita. Mas aí eu acho muito engraçado, assim, essas caronas com as crianças, porque tu fala, mas parte, né? quando eles estão um dialogando, eles têm uma visão, assim, né? Eu tenho uma de 10 e uma de 4, né? Vai fazer 5 agora. E às vezes a minha menorzinha, a minha de 10 é fantástica, né? Ela vive me dando dicas, né, pra me acalmar. Mas a minha de 4, ela é sensacional. Ela chega, mãe, olha só, calma, respira. Eu vou te falar uma coisa, mas assim, ó, tu respira, calma. Já sabe que vem. Exatamente, mas ela já diz, né, mãe, calma, respira, tá tudo bem. E eu, tá, vamos lá. Vamos ouvir mais uma pergunta, então, da criançada, que essa criançada é fantástica. Eu sou Isadora. Eu queria saber se depois, quando a mamãe ganha neném, sobe a barriga. Então, se depois que ganha bebê, some a barriga. E aí, a gente brinca, né? Mas isso também é um dos pontos que interfere muito na questão do puerpério, né? O corpo, assim. Eu, na primeira gestação, eu sempre fui muito magra. Vivi a minha vida inteira, a adolescência inteira, tentando engordar. Hoje, né? Sou tranquila, é o que temos. Para o momento. Mas eu notei muita diferença, né? Pela questão da idade, a diferença de tempo de gestação, assim, né? Foi 8 anos entre um filho e outro. E hoje o meu corpo, eu digo que eu não engordei, mas ele se modificou muita coisa. Não serve, muita coisa tá me incomodando. E eu tô tranquila com isso, mas tem gente que não consegue ficar. E isso, vai lá o botãozinho de novo, né? Do puerpério. Porque a gente tem que se habituar ao corpo novo da gestação. E aí a gente passa a curtir aquilo, né? Claro, algumas pessoas não, né? A gente tá falando de uma forma geral, assim. Mas tem algumas pessoas que não sabem lidar com a modificação do corpo.
gestando, né? Pessoas, às vezes, que são muito preocupadas com a questão estética, né? Já tive várias situações de presenciar pessoas, inclusive, que não queriam engravidar para não perder a forma, né? Então, assim, a gente tem esses extremos, né? Mas, via de regra, a pessoa se acostuma, a mulher vai sentindo a mudança do corpo e vai se acostumando e vai entrando naquela coisa de estou gerando uma vida, vai criando vínculo, né? E aí ela se acostuma com aquela forma grávida, né? Só que daí, quando tu te acostumou, que deu, tu curtiu, pá, nasce. E aí, tu tem toda a questão de te readaptar, de novo, né? De novo, e começar, muitas vezes, a entender que daqui a pouco demora mais para voltar, né? As coisas vão ficando, às vezes, mais difíceis. Não volta, de repente, como era antes, né? Às vezes, tem gente até que volta melhor, né? Mas, então, né, a Thalia, nossa Dani, que não nos deixa nossa mentir, fit né? aqui que não nos deixa Nossa mentir. pessoa fitness que não nos deixa mentir. Mas, assim, é uma coisa que é uma modificação constante. Não, né? e é uma modificação constante. E essa mudança, como a gente tá brincando com a Dani aqui, não aconteceu da Dani ficar sentada no sofá e esperou voltar, Exato. né? Ela se sentiu Poxa, incomodada. essa pergunta dela foi sacana, né? Porque a gente queria que sumisse, assim, sentada no sofá, tá entendendo? Mas não, não, a barriga some, né? Não, sumiu. A barriga Mas tu some, sabe, agora pensando aqui, a do Miguel, quando eu engravidei dele, eu já estava bem acima do peso. Até esses dias eu postei uma foto minha bem acima do peso. Foi um pouco antes de engravidar do Miguel. Então, com o Miguel, eu fui a 114 quilos. Com a gravidez dele, né? Com o peso da gravidez. Só que eu engordei 13 quilos só na gravidez, então foi bem pouquinho. Sim. Da Isadora, eu descobri que eu tinha síndrome dos ovários policísticos, então eu tive que fazer todo um tratamento. Eu tava 1 ano tentando engravidar e não vinha. E aí eu perdi muito peso. Só que no puerpério do Miguel, eu perdi 25 quilos. Nos 6 primeiros meses de amamentação. Então eu voltei pra uma forma física que eu nem tinha antes da gravidez. E eu falei, meu Deus, vou engravidar umas 15 vezes, tá entendendo? Porque vai ser assim sempre. E da Isadora foi o oposto. Da Isadora eu estava extremamente magra quando eu engravidei dela. Eu tava com 77 quilos. Eu fui a 99, porque eu engordei 22 quilos. Quando ela nasceu, só perdi o peso da placenta. Eu não perdi nem o peso dela, tá entendendo? Eu continuei com uns 20 e poucos quilos a mais. E eu demorei quase 2 anos neste peso, com 98, 99, 98. Ia pra 95, voltava pra 99. E isso mexeu muito comigo, assim. Porque eu tinha na minha visão aquele corpo de 77 quilos. E eu falei, como assim no do Miguel eu voltei 25? Como é que na dela eu não tô voltando? Né? E acho que tem milhões de fatores, né? Não sou especialista nisso, mas idade avançada, digo assim, eu tive a Isadora depois dos 30. Então, depois dos 30 dizem que tudo só cai, né? Só despenca. Exato. Então, depois dos 30, segunda gestação. A gente... pra mim que tive depois dos 40. Não vamos entrar neste mérito hoje. Tá, maravilhosa. Esse corpo que ela quer falar, né? Tá bom. Não tive isso nem com 20. E a gente morou nos Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos, vou ter que fazer uma confissão aqui. Era R$1 a Nutella. Gente, vou pra lá. não tinha condições, tá entendendo? Eu passei a gestação inteira da história comendo Nutella. Bem saudável. Eu sei porque que eu engordei os 22 quilos, tá entendendo? Mas na minha cabeça, a volta seria igual a do Miguel. Então, quando isso não aconteceu, automaticamente a gente vai se culpando, a gente vai se escondendo, né? Eu brinco que eu fiquei... Eu brinco não, isso foi sério, eu fiz uma live sobre isso até, que eu fiquei quase 1 ano sem me olhar no espelho. Gente, 1 ano sem se olhar no espelho, porque eu não queria ver aquilo que eu tava vendo. Porque eu não queria ter que admitir que a culpada era eu, né? Que eu mesma me deixei chegar naquele nível, gravidez, é lindo, maravilhoso ter filho. Também dá trabalho, mas é lindo, maravilhoso. Mas tu te deixou chegar naquele nível, é bem como a Vanessa falou, eu só saí do sofá porque eu tomei uma atitude. Só que só tu pode mudar, né? Exatamente, só que a gente enxergar isso, a gente ter esse estalo, é muito dolorido. É muito sofrido, sabe? E eu brinco assim com as meninas que eu dou consultoria, né? Vai ter dias que tu vai te jogar no sofá de novo e tu vai comer 1 quilo de chocolate e tá legal. E tá legal. Tá bem. Outro dia tu vai acordar comendo teu frango com batata doce de novo, tá entendendo? E eu falei, não te culpa por fazer assim, porque é ciclo, né? Tu tá acostumado a ter 100 quilos, aí do nada tu vai viver com uma cabeça de 77 quilos tendo 100 quilos de novo. É um processo, sabe? E isso é muito dolorido depois que a gente sai da gestação, porque querendo ou não, a gente se compara, né? Porque daí a gente olha pra mulher ali na rua com um corpaço lindo, maravilhoso. Aí tu pensa assim, poxa, mas meu marido tá vendo isso aqui, né? E
E é uma mudança pra eles também, né? Eu brinco que o homem também passa por um puerpério, ele também passa por um processo de readequação, talvez até maior do que o nosso. Porque nem sempre é fácil nos aguentar, né? Exatamente, né? A mau humor. Foi bom tu falar isso, porque era o próximo tópico que eu traria aqui, Viu? Eu né? nem Porque li a tua gente folhinha, fala, juro por Deus. colou da minha folhinha, Daniela. Eu tô aqui sentada do lado. Viu? Ela... Porque, na verdade, a gente tá falando aqui dessa questão hormonal da mãe, da gestante, né? Da puerpéria, e dos filhos, que a transformação que eles nos trazem. Mas a gente conversou bastante também sobre isso, né, André? Da questão do relacionamento, assim, né? Porque também daí vem aquela culpa. Eu brinco com meu marido, assim, que eu digo assim, eu tô... Não sei quem é que me disse assim, Falei, eu não engordei, mas eu mudei meu corpo, não sei o quê. Tem que cuidar, porque o marido não sei o quê. Eu falei, sim, sou casada com o Brad Pitt, né? E me ajude, né? Ele se ajude também, né? Se é de lá, é pra cá também, né? Exato. Mas uma coisa que eu senti nas duas relações, o quanto, principalmente nas segundas, duas gestações, relações é ótimo, e principalmente nessa segunda, como é diário esse trabalho de manter o relacionamento, porque é o cansaço, é a rotina, é 2 filhos, é um que dá banho num, outro que dá banho no outro, que horas a gente se encontra, daí, vamos ter um momento nosso, ele vai lá tocar a bateria dele na quinta-feira e eu vou tirar esse dia pra eu ver um filme, Tá, e que dia a gente vai se encontrar? Porque daí é outro dia que fica sem as crianças. É complexo isso. E isso é uma coisa que, querendo ou não, né, gurias, sempre cai na responsabilidade da mulher, né? Da mulher ter que ser centrada, manter a chama acesa e fazer... E onde é que o homem entra nisso, né? Cadê tu, meu filho? Então, assim, o homem também precisa entrar nisso. E aí vem aquilo que a gente fala da rede de apoio. Do teu cônjuge ser a tua rede de apoio emocionalmente e na prática. Para que ele também consiga trabalhar dentro dessa relação. Porque a carga fica sempre toda pra mulher, né? Que a mulher tem que manter aquilo ali funcionando. Não, né? É uma via de mão dupla. Então, assim, todo mundo tem que trabalhar para que isso aconteça e consiga realmente funcionar, né? E aí entra até a questão que a gente conversou também sobre... Nós 3 aqui somos mães de 2, né? Então, assim, o quanto é difícil também administrar a necessidade do filho mais velho, né? Então, assim, teu marido não é o teu filho mais velho. Teu marido é teu marido, né? O pai das crianças. O pai das crianças, né? Teoricamente. Teoricamente, né? Então, assim, o teu filho, nós temos um filho mais velho cada uma de nós, né? Exato. Marido não é filho. Não é. Né? E não pode agir como tal, né? Então, assim... Vamos delegar as responsabilidades, não só de lavar louça, não só de acordar quando o bebê acorda, mas a responsabilidade emocional, né? Do relacionamento também, exatamente. Do relacionamento. Exatamente. Né? Não, e é exatamente isso, assim, né? E às vezes eu digo pro meu marido, às vezes ele fala assim, mas como é que eu vou saber o que tu quer? Pergunta? Exato. Né? Tu pergunta tanta coisa, por que tu não me pergunta isso, sabe? Isso aí. Daí, pois é, eu até pensei, então faz além de pensar, né? Me pergunta, quer fazer? Não quer? Né? Vamos sair? Não quero sair. Vamos, eu tô te convidando. Não quer dizer que eu vou aceitar sempre, né? Mas, eu posso querer fazer outra coisa. Mas me né? pergunta. Mas tu sabe que agora, eu me lembrei que eu ia falar, viu? O que eu queria dizer é que, assim, às vezes a gente não facilita a comunicação. Exato. Porque às vezes a gente espera que o outro adivinhe o que a gente quer e o outro não vai adivinhar. Né? Eu cansei de dizer assim, mas tu não me chamou pra sair pra jantar. Mas por que tu não disse que tu queria? Né? E hoje, né, pra algumas pessoas que se relacionam mais próximo comigo, eu sou muito, me chamam de faca na bota. Não é que eu sou faca na bota, é que eu aprendi que se eu não falar, a pessoa não vai adivinhar. Então eu digo, olha só, Andréia, eu não gostei que tu pintou tua unha de vermelho, porque a unha de vermelho me agride dessa forma. Ok, me comuniquei. Se a Andréia vai pintar ou não daqui pra frente, aí são outros 500. Mas eu aprendi... Ficou bem avisada. Exatamente, mas eu aprendi que eu não posso mais me encolher para que o outro tome o meu espaço, entende? Exato. Não é que eu não vou permitir que o outro entre no meu espaço, mas é que a responsabilidade também é dele. Exato. De se diminuir um pouquinho para que eu possa chegar lá, sabe? E isso a gente perde um pouco depois dos filhos. E a questão da obviedade, né? Então, assim, nem sempre aquilo que é óbvio pra ti é óbvio pro outro. Exato. Né? Então, assim, vamos desenhar, né? Mas claro que pra gente poder falar, tem que ter alguém disposto a ouvir. Exato. Senão não adianta. Exato. Né? Gurias, muito bom, a gente, né, fala, poderia ficar falando muito tempo, porque a maternidade toda, todos os temas, ela é muito abrangente, assim, né, ela traz vários vieses, assim, que a gente, poderia devagar muito, assim, né, mas eu acho que o resumo é bem isso, eu
Eu tenho uma amiga até me perguntou essa semana, assim, porque eu vou fazer 20 anos de casada agora, no quinta. Aí me perguntaram, assim, ela me perguntou assim, qual é o segredo? Eu falei, não tem segredo, mas uma coisa que eu aprendi, daí vem isso que a Dani falou, eu não fico quieta, parece que eu respondo, né? Não, eu não engulo, assim, tá me incomodando, eu falo, sabe? Eu acho que o diálogo, a comunicação é a premissa, assim, inicial. Daí, o que a pessoa vai fazer com essa informação que nem a Dani disse, daí ela vai processar lá na cabeça dela. Mas eu sempre digo assim, eu não gostei que tu não fez tal coisa, eu não gostei que tu fez tal coisa, eu não gostei, e vice-versa, sabe? Mas é isso, ele tá disposto a ouvir e né? Mas às vezes até no trazer pro meu lado, eu também não gostei que tu fez tal coisa, daí a gente ajusta, sabe? Até e isso na maternidade. Tipo, olha só, vai trocar a fralda. Não espera a criatura adivinhar que tu não quer levantar naquele momento pra que troque a fralda. Olha só, troca a fralda lá, que eu vou fazer tal coisa. Não, pronto, isso sabe? vale, É simples. isso vale pro relacionamento, isso vale pro relacionamento com o cônjuge, relacionamento com as amigas, com a família e com o filho, né? De também tu dizer, a mãe tá triste, agora me deixa, agora eu não quero brincar, agora eu não posso. Exatamente. E isso vai tirando um fardo e vai transformando no puerpério uma coisa um pouco mais leve. Mais tranquila. Né? Exatamente. Todas vamos passar? Todas vão passar. Como a gente vai passar depois. É a gente que vai conseguir escolher, né? Dentro da... Exatamente. Tirando raras exceções, né? Que daí é casos mais clínicos, que foi o que tu falou. Exato. Ótimo, gurias. Adorei. Amei. Obrigada. Deixa aqui o convite, então, para quando for ao ar. A gente vai divulgar aí nas redes da Clínica Salute, vocês ouvirem, acompanhar os outros podcasts também, que tem vários temas muito pertinentes. A websérie que tá chegando ao final, né? Que triste. Mas que vai ficar lá gravadinha, como a gente sempre falei com vocês brincando, né? Passa pras amigas, passa o link, porque sempre vai esquecer, vai querer passar para alguém, vai querer, né, relembrar, enfim. Fica o convite para ir lá no YouTube da Rede Salute também, acompanhar e trazer as suas percepções pra gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Beijos. Eu que agradeço. Beijos. Beijos.